Podemos nos sentar, queridos irmãos. Voltai-vos para nós, ó Senhor, e tende piedade dos vossos servos. Aos nossos queridos confrades, Frei Mário, do Imaculado Coração de Maria, Frei Miguel, José Maria, juntamente com nossas irmãs terciárias, a irmã Laura e a irmã Maria Clara, juntamente também com todos os queridos fiéis aqui presentes e o nosso irmão Frei Elias, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estudássemos os milagres de Cristo, cada um ouviria neles a voz do próprio Deus. Diz Santo Agostinho, cada um acharia neles um profundo ensinamento para a sua alma. Assim sendo, voltemos a nossa atenção para o grande milagre que hoje o Evangelho nos relembra e recolhamos a voz e o ensinamento de nosso Senhor que nela estão encerrados. O Santo Evangelho de hoje nos mostra nosso Senhor cercado por uma imensa multidão que por 3 dias o seguia ansiosa de ouvir toda a palavra que ele dissesse. Então Jesus disse aos seus discípulos reunidos perto dele: ouvi, tenho compaixão deste povo, que há 3 dias se entretém comigo e agora não tem mais o que comer. Com que coração posso reenviá-los para casa em jejum, se muitos vindos de longe cairão exaustos ao longo do caminho de volta? Mestre, responderam os discípulos tristemente, estamos no deserto e aqui estão conosco uns 4.000 homens. Mas Deus nem sequer ouvia estas dúvidas humanas e pequeninas. Dizei-me, tendes convosco alguma coisa? Responderam os discípulos: 7 pães e uns peixinhos. Ah, meus caríssimos irmãos, como nosso Senhor é bom! Nem sequer suportou que a multidão ficasse de pé. Mandou sentar à sombra, acomodarem-se e deu a cada um pão e peixe à saciedade. Fim da refeição, recolheram-se nada menos do que 7 cestas de sobejos. E agora, segundo o conselho de Santo Agostinho, interroguemos o milagre de Cristo para ouvir que ensinamento ele nos dá no dia de hoje. Quantos santos e santas da nossa igreja, para seguirem a Cristo, abandonaram as suas famílias, dinheiro, casas, parentes e amigos, sem pensar na comida e nas outras coisas mundanas. E nosso Senhor, movido pela sua compaixão paternal, nunca lhes deixou faltar nada, porque colocaram em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo era-lhes providenciado por acréscimo. Daí, muitos caríssimos irmãos, nos damos conta de que a divina providência existe na nossa vida e que devemos sempre confiar nela. É preciso agradecermos constantemente ao bom Deus o seu amor e a sua divina providência sobre nós, pois tudo o que adquirimos e possuímos nos vem de Deus e pela imensidade do seu amor paternal. Quão ingratos seríamos para com nosso Pai Celestial se o esquecêssemos nos nossos pequeninos sacrifícios e também nas nossas orações, se deixássemos de fazer o pequenino esforço a fim de corresponder à imensidade do seu grande amor. Consideremos os corvos e os passarinhos, que não têm campos nem celeiros, e de fome eles não morrem, porque Deus os sustenta. Mas eu vos digo que é tanto e tal cuidado da providência por vós, que os vossos cabelos estão contados até o último, e nem um só cabelo cai de nossa cabeça,
se não for dado pela permissão de Deus. Uma vez que Santa Catarina de Sena estava atribulada, preocupada com os seus afazeres, Jesus apareceu e lhe disse: pensa em mim, minha filha, e cuida daquilo que é meu e da salvação das almas, e eu cuidarei das tuas. Eis aí o segredo para nos pôr nas mãos da providência divina, quando as cruzes, as desgraças, as perseguições nos fazem pressão de todas as partes. Esqueçamos um momento e ponhamos-nos a pensar seriamente naquele que por nosso amor se enclausurou no sacrário, e corramos ao encontro de Jesus sacramentado. Sim, meus caríssimos irmãos, o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes se faz presente aqui, escondido sobre as sagradas espécies no Santíssimo Sacramento. E só Ele pode consolar o nosso coração aflito e a nossa alma atribulada, diante do grande combate que constantemente travamos, e nós bem sabemos, contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio. Quão grande deve ser a nossa confiança na providência divina. Olhai os 4.000 hebreus que seguiram o Divino Mestre no deserto. Quando perceberam estar com fome e não terem pão e estarem longe de qualquer padaria, acaso começaram a recear morrerem de fome e a fugirem para trás, a blasfemar contra o Filho de Deus, que os havia enganado? Não. Passaram só a escutar a palavra de Jesus, em aprender os seus exemplos, e assim foram providos de tudo, sem se preocupar com pão ou peixe, e ainda sobrou pão e peixe para eles em suas vidas. Ah, meus caríssimos irmãos, se Deus e a nossa Imaculada Mãe estiverem conosco, quem poderá estar contra nós? Nem a fome, nem a miséria, nem a doença, nem a calúnia, nem a morte. Eu quero aqui vos lembrar, aliás, de que São Félix de Nola, grande santo, foi salvo apenas por uns fios de uma pequenina aranha, pelo qual foi providenciado por Deus. Perseguido há tempos pelos inimigos da Santa Igreja, São Félix era procurado de morte, forçado a fugir de um lugar para o outro, por causa da perseguição à religião. Chegara a abrigar-se no esconderijo, entre muros arruinados numa caverna. Mal ali entrara, sobrevieram os seus inimigos, mas enquanto isso, uma pequenina aranha, meditemos bem, uma pequenina aranha enviada por Deus, descera de uma greta, e rapidamente esta pequenina aranha teceu uns fios na entrada onde São Félix havia se escondido. Ao entrarem os seus inimigos e vendo a teia de aranha, disseram: aqui é impossível que ele tenha entrado. Exclamaram eles: não veem como estão intactos os fios desta teia de aranha? E passaram adiante. E São Félix, mais uma vez, pela providência de Deus, foi salvo das mãos dos seus inimigos. Sim, sem uma ilimitada confiança, caríssimos irmãos, na providência divina, como vos explicareis os milagres dos santos, a sua fortaleza, a sua serenidade diante das provações e das perseguições da vida? São João Crisóstomo vivia abandonado nos braços de Deus como uma criança no seio de sua mãe. Ele tinha feito para si uma base de fé, um alicerce desse estado de uma alma que dizia a ele: Deus seja glorificado em tudo. O que me acontece? E repetiam com a mesma paz nos dias mais luminosos de sua vida e também nos dias mais escuros e atribulados de perseguição. Ah, meus caríssimos irmãos,
Sem a confiança na providência divina, como é que São Camilo de Leles, São Jerônimo, São João Bosco, o Cotolengo e muitos outros santos e santas fundadores de ordens religiosas poderiam ter abrigado e sustentado milhares de pessoas e de pobres infelizes? Lede e meditai a vida e a história de cada um deles. Eles chegaram a certas noites também que o alimento e o dinheiro lhe faltava no mosteiro e no convento. A roupa faltava. A confiança da providência divina, isso jamais eles deixaram faltar. E depois, tal qual nosso Senhor multiplicou os pães e os peixes, bastavam irem até Jesus sacramentado. E o bom Deus, que sabia e conhecia a necessidade dos seus filhos e filhas, lhe providenciava para o convento tudo ao ponto que ainda sobrava. Ah, meus caríssimos irmãos, que possamos buscar sempre ter esta sã consciência de buscar a companhia adorável de Jesus sacramentado. Eu sempre digo aos meus queridos irmãos aqui do convento, nosso Senhor não se enclausurou no sacrário para ficar na poeira com as baratas e as aranhas, abandonado na capela, mas foi por mim, por nós, por você e para todos aqueles que se dizem verdadeiramente cristãos católicos. Abandonar e deixar de lado nosso Senhor, que espera dia e de noite o nosso amor, a nossa gentileza, é um pecado e uma ofensa muito grande, pois Ele, o nosso divino esposo, a nossa fortaleza, a nossa riqueza e a divina providência da nossa vida se faz presente nos sacrários da terra. Dizer-se católico é muito fácil, mas no ato daquilo que pregamos e ensinamos, aplicado em nossa vida, é que está o verdadeiro selo e o verdadeiro carimbo do verdadeiro catolicismo. O que dizer do infeliz religioso, meus caríssimos irmãos, da infeliz freira religiosa que convive com a presença de Jesus sacramentado durante todo o dia, no mesmo teto e no mesmo convento, e não tem uma pequenina gentileza e nem um pequenino ato de gratidão e de amor em ficar um pouco com ele no sacrário? Ah, meus caríssimos irmãos, por mais difícil que seja o combate contra o demônio, contra o mundo e contra nós mesmos, devemos ter a coragem. Jesus sacramentado e a nossa Imaculada Mãe está conosco e serão sempre a nossa força. Há tempestades em nossa vida que não só apenas agitam as águas, elas também revelam o que existe em nosso coração. Quando os ventos das tentações são fortes, descobrimos onde nossa confiança verdadeiramente está. E é nesses momentos que percebemos que nenhuma força humana é suficiente para nos mantermos totalmente de pé. Lembremos que os discípulos estavam no meio do mar quando a tempestade se levantou. O barco era pequeno, frágil, assim também como nós. As ondas eram violentas e a noite parecia interminável. Então, quando tudo indicava que o fim havia chegado para eles, nosso Senhor aparece de repente, caminhando sobre as águas do mar agitado, sobre aquilo que mais aterrorizava os seus discípulos. Meditemos. Aquilo que ameaçava afundar os discípulos estava debaixo dos pés de Cristo. E essa, meus caríssimos irmãos, é uma das verdades mais consoladoras das Escrituras. O que está fora do seu controle, humanamente falando, jamais esteve fora do controle de Deus. As ondas do mar obedecem à sua voz. Os ventos e a natureza conhecem a voz do seu Criador. O mar das tentações e dos problemas, que muitas vezes nos assusta, continua sendo apenas chão
para aquele que aqui no sacrário sustenta o universo pela palavra do seu poder. Talvez hoje nós também estejamos nos sentindo como os apóstolos, que começaram a caminhar pela fé, mas muitas vezes desviamos os olhos de Jesus e de nossa Imaculada Mãe e passamos a contemplar somente a intensidade da agitação da tempestade. O medo tomou o lugar da confiança e nós começamos a afundar. Mas meditemos bem. Quando São Pedro clamou, Senhor, salva-nos, Jesus não fez um sermão como este aqui que eu estou fazendo para vós, antes de agir. A Escritura diz que imediatamente Cristo estendeu a mão e o segurou. Ah, meus caríssimos irmãos, quando nós rezamos e pedimos socorro a Deus e a nossa Imaculada Mãe, a graça de Deus é mais rápida do que o nosso afundamento nas nossas próprias tentações. Às vezes, e da maioria das vezes, esquecemos que o Santo Evangelho não nos promete, nem nunca nos prometeu, uma vida sem lutas, sem cruzes e tempestades, mas promete a presença eucarística para nós, daquele que domina as tempestades. Nossa esperança não está na ausência das tribulações, meus queridos irmãos, das ondas, mas na companhia de Jesus sacramentado. Jesus continua andando sobre as águas que parecem impossíveis para nós. Ele continua nos estendendo as mãos quando nos sentimos cansados e abatidos, principalmente quando não temos mais forças para nos mantermos de pé. Se nós hoje nos sentimos afundando nas águas turbulentas das tentações, do medo, da dor, da culpa ou da incerteza, lembremos-nos desta verdade. Nós não precisamos ser totalmente fortes o suficiente para nos salvarmos das ondas tempestuosas. Precisamos apenas e somente correr para o sacrário e clamarmos diante dele: Senhor, salva-nos, porque perecemos, e ele do sacrário nos concederá o seu socorro. Não esqueçamos, meus queridos irmãos, que quando tudo ao nosso redor afundar, fixemos os olhos em Jesus sacramentado, e ele que multiplicou os pães e os peixes, que andou sobre as águas do mar, continua conosco no seu sacramento de amor, nos fortalecendo e nos concedendo a sua graça, até o feliz dia que com ele e a sua Imaculada Mãe estaremos no paraíso por toda a eternidade. Ave Maria Puríssima, Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco.